teve uma grande entrevista com o Dr. Drauzio Varela no Fantástico e ele entrevistou algumas colegas nossas de profissão, né? Tanto uma enfermeira quanto algumas técnicas e auxiliares de enfermagem, falando sobre a disseminação do coronavírus e a própria prática hospitalar delas ali naquela ocasião. E de repentemente o nosso presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o Dr. Manuel Neri, entra para dar um parecer. E ali ele teve uma grande oportunidade de falar da valorização dos nossos profissionais, da enfermagem. E eu não sei se foi uma questão de mídia que cortaram a fala dele ou que colocaram uma condição ali, porque a gente conhece como que a mídia aberta no Brasil funciona, mas assim, sem querer fazer algum questionamento polêmico em relação à Rede Globo de televisão, mas o Manuel Neri poderia ter falado algo mais taxativo, que fosse mais de valor, mais de respeito, de mais conhecimento para a enfermagem. E eu fiquei sentindo falta de mostrar ali, sabe, o nosso tesão de salvar vidas, a nossa vontade mesmo de estar dentro de uma linha de frente do ato de curar uma pessoa, de tratar um doente, de estar ali no processo de intubação, de aspiração, de cuidar de um doente dentro de uma terapia intensiva. A sociedade não entende o que é um ventilador mecânico. Então, quando a gente fala do nível de gravidade, que essas pessoas não vão ter leitos de suporte avançado para serem cuidadas, elas não sabem o que está acontecendo. Elas acham que é só uma gripe, porque alguém em algum momento, na mídia aberta, falou que era só uma gripe. E pior, disse que só pegava em velho. Então a juventude tá achando que não tem problema nenhum e que a gente pode curtir pra caramba. Isso me preocupa. E agora era o momento dos enfermeiros mostrarem o seu poder e divulgar informação de qualidade. Poxa, não tenho plenos conhecimentos, não sou perita, não sou infectologista. Gente, tem um protocolo do Ministério da Saúde disponível online, gratuito em PDF. Todo mundo teve acesso a esse material. Ele tá agora, é só você jogar no Google. E dali você retira as principais informações. Eu mesma fui estudar sobre o coronavírus e tenho estudado sobre o coronavírus diariamente para eu poder fazer posts e informações que sejam relevantes para as pessoas. Aí a gente chega no ponto principal. Se eu não compreendo que eu tenho valorização como pessoa, se eu não reconheço que eu mereço mais do que o mercado tem me oferecido, você aceita qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá? Eu sempre fui uma mulher que não aceitava desaforo. Sabem que eu não aceito. Para você realmente me fazer me calar, você vai ter que me provar com fundamentos científicos, porque na maioria das vezes, quando eu vou pro embate munidas com as minhas armas, e nesse momento as minhas armas são o meu conhecimento. Então eu não me calava. E o que me deixava mais aborrecida na minha época de terapia intensiva era vir algum outro profissional, e olha que os meus problemas não foram com médicos, tá? Os meus principais problemas, eu digo isso com toda tranquilidade, foram com colegas minhas enfermeiras, chefes, ok? Tanto que eu nem gosto desse nome, pra quem já me acompanha também eu digo, existe uma diferença dicotômica entre o que é ser chefia e o que é ser liderança, tá? Eu tive chefes, infelizmente eu tive poucas líderes no meu caminho, o que me fez questionar isso absurdamente. Então, essas chefes, quando vinham falar alguma coisa pra mim, eu não me calava. E aí eu questionava assim porque eu sabia da minha valorização pessoal. Eu não aceitava nem que a minha mãe gritasse comigo, muito menos que o meu marido gritasse comigo, muito menos que uma pessoa muito próxima agisse de forma desrespeitosa comigo. Então, para mim, é inadmissível um colega de trabalho, seja ele de qual categoria profissional for, ou até mesmo um paciente, me tratar de forma desrespeitosa. Mas aí é porque eu entendo o meu valor pessoal. Eu entendo que eu tenho moral e uma ética para seguir, que eu tenho direitos e deveres. E aí eu já tinha estudado um pouquinho e cada vez eu me debruço mais sobre a minha lei do exercício profissional para eu saber até onde eu posso ir. Eu digo que o dia que a enfermagem tiver como bíblia a lei do exercício profissional, a gente ganha o mundo. Porque nem a tua chefe escrota vai falar na tua cara e você vai calar a boca, porque você vai estar munido. Você vai ter respaldo para poder fazer o que você tiver afim, porque você tá ali. Você tá respaldado e não é um afim inconsequente anárquico. É o que tá ali dentro da tua competência técnica, dentro da tua competência como enfermeiro.
porque você tem habilidade e conhecimento para isso. Quando a gente discutia muito sobre enfermeiro pode desfibrilar, não pode desfibrilar, pode entubar, não pode entubar, enfim. Várias discussões que existem dentro de uma terapia intensiva ou quem trabalha na emergência. Depende. Tem enfermeiro hoje brigando que quer solicitar exame, mas será que esse cara sabe solicitar exame? Ou só quer solicitar exame para dizer que tá por cima da cocada preta? Porque tem colegas nossos que não sabem nem escrever. Tem colegas nossos que não conseguem nem fazer uma concordância verbal. Então aqui eu posso falar porque aqui eu estou colocando como a enfermeira, tá? Eu não estou querendo apontar dedo, mas eu penso que a gente primeiro precisa desconstruir uma enfermagem e depois a gente precisa se reconstruir como profissionais. Porque a medicina, eles fazem uma lavagem cerebral nessa galera quando tu entra no primeiro período. Porque já começa a te chamar de doutor. E aí pronto, você infla igual um pavão e aí, brother, foda-se. Você estudou, você não estudou, você é doutor. Ao ponto da gente tirar os estudantes de enfermagem que estão lá dentro da mesa, sentados na mesa lá numa sala de round ou uma sala de reunião que seja, para chegarem os acadêmicos de medicina e ocuparem aquele espaço. Então assim, primeira desconstrução, a gente precisa empoderar pessoas. Porque a enfermagem, ela vem de um contexto social, cultural, econômico, que a gente bem entende aqui, mas que precisa ser desconstruído. E esse assédio moral, ele só acontece porque a gente permite. Porque, infelizmente, eu tive colegas da enfermagem que eram técnicas de enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem também. Mais uma vez, eu não atuo mais como técnica, mas a minha primeira... Eu entrei na enfermagem como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Então, lá atrás, eu ouvi as minhas colegas na faculdade dizendo assim: o dia que eu me tornar enfermeira, eu nunca mais vou dar um banho. Coitada! E aí a gente vê um condicionamento de que, poxa... eu vou me tornar enfermeira e em vez de eu pensar e agir de forma colaborativa, eu já tô pensando em fuder o outro. Eu já tô pensando em não ajudar. Eu já tô pensando em me colocar como enfermeza. Eu odeio esse termo, porque se fosse pra eu fazer administração, eu teria feito faculdade de administração, estaria linda de tailleur, de segunda a sexta e salto alto. Cheia de ouro na mão, sem saber lavar as minhas mãos de forma correta. Eu não precisaria estar no plantão de segunda a segunda, 24, 48 horas, me desmontando como mulher. Então, quando a gente vê enfermeiras ou algumas chefias se comportando como só um lado administrativo, cada um tem a sua função, tá? Quando a gente vai ocupando cargos, a gente vai entendendo isso. Mas que tipo de fala a gente tem dito para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor sobre o que é ser enfermeira? Sobre o que é fazer enfermagem? Entendem como que começar a empoderar é muito mais uma condição minha do que do sistema?